Bem, vamos então começar o nosso programa de hoje. Estás bom, puto? Estou em dia, estou muito ansioso, porque pela primeira vez temos um convidado. Aviso já que nem é um convidado qualquer, né? Um convidado mestre, sabe o que diz. Espero que corra tudo bem aqui na nossa. Olha, já falar live, E eu só te perguntei se está Live. ainda. Não, estou muito. Como é que se diz? Teu nome? É um Não, site. Side, assim, não sei como é que é, mas já. É site. Ok. Side, yeah. Cidade, né? Então, Hoje Anima. é um dia bom, né? é muito bom. Pela primeira vez nós temos um convidado aqui na casa. E esse convidado é o Mauro Jesus, certo? Mas isso já é o nome. Os convidados que temos aqui, além do Mauro de Jesus, eu vou também com um amigo aí que está, Luclino Cruz. Cruz. Olha o nome, é Mauro de Jesus, Luclino Cruz. Não, E temos também o Júnior Bastos lá no canto. basta assim para experiência. É uma aceleração. Se o podcast estiver a correr bem, o Júnior vai se manifestar. Tipo, é o nosso rato do laboratório. Tudo está a correr bem. Ok, agora, fora de brincadeiras, a gente está aqui para falar sobre muitos assuntos voltados na área de espiritualidade, religião, crenças e etc. Mas antes, e cristianismo também em si. Mas antes de aprofundarmos já com o nosso tema, gostaria que o Mauro tenha essa oportunidade de se auto-apresentar, né? Quem é, de onde és, vem de onde, o que é que fazes também, se for necessário nos dizer, só para que o people lá em casa saiba com quem estamos a falar. Epá, eu não tinha muita coisa para dizer quanto a mim, sou Mauro de Jesus, vosso irmão, vosso amigo, sou de Castelo Branco, venho de Angola, mas todo mundo... Angola, tipo, em que área de Angola? Luanda, propriamente Rangel. Ele também é do região. Onde voltaram bem. Eles botaram bem na área de Luanda. Luanda conseguiram fazer realmente as coisas acontecerem. Agora, vida da província. Quando cubano? Onde? Disse quando o cubano. É onde? É dele, né? Ele de onde? Esse de onde? Júnior. Júnior, você de onde? Quando cubano? Então lá. Então, Esse é do Lubano? Lubano. Esse é do Lubano. Lubano onde? Tem certeza? Tá bom, esquece o Júnior. O Mauro estava a se apresentar. Pois, então vem de Luanda, Rangel. E pronto, estamos cá em Castelo Branco agora, há 8 meses já. Estamos aqui a cumprir a missão de formação, estou aqui a fazer o mestrado na área de engenharia informática, propriamente em desenvolvimento de software e sistemas, mas a vida vai. E estamos aqui para partilhar o assunto que, pronto, mais me caracteriza, porque sou um cristão já desde 2012 e graças a Deus tenho prosseguido nesse caminho, pregando a palavra, evangelizando. Lá em Angola já, podia assim dizer, me fartei de evangelizar nas cadeias e em muitos outros lugares, em hospitais e o resto. E pronto, temos andado nessa caminhada de pregar a palavra e... Até por acaso nunca fui numa cadeia, eu já fui numa cadeia. Já estava lá dentro. Já dormi lá, mas a rir. Mas saiu. Saiu. Pois... Disseste que começaste a tua vida, a questão és convertido desde 2012. Pois... Como é que vem a conversão para a tua vida? Porque muitos de nós que fomos educados, Influenciados, né? sim, pelos nossos pais, aquela educação cristã que existe lá em Angola, em África no seu todo, desde pequenos que somos obrigados, vou dizer mesmo, obrigados a ir para a igreja. E Eu fui desde mesmo aí obrigado. aprendemos. Obviamente que isso não é a conversão, porque nós vamos por intermédio de nossos pais e depois nós temos a nossa percepção e acabamos aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Mas 2012, Mauro é um homem adulto e decide se entregar a Jesus. Como é que surge isso na tua vida? E se puder só dar um toque mais para frente? Para a frente, por causa Bom, do como... barulho do fundo está aí. Boa, então. como esqueci... Eduardo. Eduardo. O eu Eduardo disse que conheci agora. Tá Pois, bom. como o Eduardo disse, não é? Aquilo é assim, desde criança nós estamos aí sempre à igreja com nossos pais e pronto, temos aquela mania de pronto, temos que estar a seguir aquilo. O pai te insiste, vai no grupo coral, vai no grupo sei lá de onde, então aquilo vai crescendo contigo, mas chega um período que você tem que tomar a tua decisão. Foi o que aconteceu comigo.
Mas digo que aquilo foi um bom treinamento, não é? E Deus permite que essas coisas aconteçam, porque os lugares onde passamos é para, de alguma forma, irmos crescendo em Cristo, na palavra, um bocado aqui, um pouco aqui. E quando chegou este ano 2012, eu realmente tomei a decisão para ser um cristão, porque eu descobri que eu não era cristão, era um membro de igreja, Certo. era membro da igreja dos meus pais, mas depois abracei a palavra e de lá para cá eu vi que nunca tinha sido nada um cristão, por N fatores. E se calhar podemos estar aqui a desenvolver, mas pode ser também que não será hoje ou um outro dia, mas N fatores fizeram eu perceber que na verdade nunca fui cristão e que daquela data em diante eu estava a me preparar para ser realmente cristão, porque eu vi que a palavra de Deus tem algo diferente daquilo que eu simplesmente ia para ouvir. E faltava aquela entrega, faltava até mesmo a própria verdade, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu creio que isso esteve no centro exatamente da minha conversão, conhecer a verdade. Ok, boa. Agora, olha, só preciso aqui de fazer uma pequena pergunta. Em relação ao teu ramo de formação, tipo, eu vou muito tipo, neste lado de ciência, porque sou um homem muito apaixonado pela ciência. E eu já, desde criança, que nas escolas ensinam, né, aquela teoria do Big Bang, né, tipo, aquela cena, etc. Então, gostaria de saber, tipo, qual é a relação, tipo, entre a crença, tipo, no ramo mesmo de religião e espiritualidade e a ciência, se de fato eles vão juntos ou há alguma divergência entre eles? Bom, no caso da teoria do Big Bang, eu creio e sei que há uma divergência. Não tem como aquilo ser verdade, porque, pelo que me lembro, a teoria do Big Bang diz que o mundo surgiu de uma explosão e depois daquilo explodir, automaticamente as coisas começaram a vir à existência. Todavia, sabemos que não tinham que vir à existência do nada, porque tudo que veio à existência teve uma forma. E nós sabemos que tudo que tem uma forma foi formado. Então o Big Bang tinha que formar alguma coisa. Se explodiu simplesmente, isso não podia trazer as coisas do nada. Essa explosão. explosão? Exatamente. Por exemplo, você vai ver que E onde é que explodiu? E onde é que explodiu? Onde é que explodiu? Na verdade, isso tem alguma coisa a ver com a realidade, mas não é aquilo que o Big Bang explica, porque nós temos temos um conhecimento pela revelação de Deus que apresenta exatamente uma explosão, mas não exatamente como o Big Bang explica, porque não há forma no que o Big Bang diz. Tinha que haver uma inteligência qualquer que fosse colocada nas árvores para elas perceberem que no inverno tem que se esconder, que no verão tem que brotar, na primavera neste caso, tem que brotar as folhas, tudo aquilo que acontece na natureza, o Big Bang tinha que desenhar. Sim, porque nessa teoria do Big Bang é meio que eles dizem que isso foi um meio aleatório, né? E que algo não tinha como ser tipo, aleatório. Sim, porque tem muito... O ser humano tem a forma que tem, porque de onde é que veio o ser humano? De onde é que ele foi desenhado? Vamos dizer, antes do macaco. Tá bom, de onde é que veio o macaco? Quem desenhou o macaco? Quer dizer, tudo que tem uma forma tinha que ser formado, e o Big Bang não tinha a capacidade de formar as coisas, né? Então essa aqui é a grande pessoa que também tem, tipo, se a gente for, tipo, neste caso de formação, atrás de formação, vai, tipo, naquela pergunta que muitos adolescentes, crianças perguntam, tipo, um exemplo, né? Eu, tipo, sou muito curioso e já desde pequeno que eu fui ensinado sobre essa teoria do Big Bang, eu sempre me perguntava se aquilo explodiu, quem fez explodir? Mas quando eu ia para o ramo mais tipo de religião e etc., quando falavam tipo Deus é que fez o homem, e eu me perguntava quem fez Deus também, tá sabendo? Se supostamente quem tem forma é porque foi, como é que tu tinha dito? Tem forma, foi formado. Foi formado, tá sabendo? Então aí também ia haver aquela pergunta aqui atrás de formação. Quem formou Deus? Quem formou Deus? E também a pessoa que formou Deus, que ele formou também, tá sabendo? E cria um ciclo infinito aí. Por acaso, se pensarmos com a nossa mente humana, vamos criar um ciclo infinito. Mas nós sabemos que há um atributo até que Deus carrega, que é Elohim, que significa aquele que existe por si próprio. Que sempre existiu, ou seja, Deus sempre lá esteve. Então não tem como nós pensar que antes de Deus houve mais um ser. A nossa mente infinita pode ir parar ali, mas se nós passar para o lado espiritual, vamos perceber que Ele sempre existiu e é dele que todas as coisas tornaram ou vieram à existência. Pelo menos até onde eu creio, é exatamente assim que isso é, já no lado espiritual. Mas se formos para o lado natural, vamos ter que buscar e rebuscar. Por isso é que eles tentaram
vou Sim. dizer assim, criar a teoria do Big Bang e tentando mostrar por A mais B que aquilo poderia ser verdade. Mas até a precisavam- própria ciência já se contradisse nesse quesito. Sim, Já me eu acho apercebi disso. que a ciência em si necessitava de uma base para iniciar tudo, tá vendo? Exatamente. E eu acho que a base foi essa teoria, porque não fazia muita lógica, tipo, sei lá, para a ciência, em que algo que, sei lá, foi formado do nada, ou sei lá, alguém Ou dividiu. que existisse um Sim, criador tá vendo? Para a que ciência criou não- todas as coisas. ou seja, para a ciência tem que ser algo, sei lá, físico, algo Palpável. palpável, tá vendo? Que Poxa, aconteceu. Yeah, mas também aquilo que tu tens dito sobre Elohim, né? Tipo, que ele não veio de nenhuma criação, ele em si próprio existe, também me faz lembrar sobre a parte que ele disse que ele é o início e o fim, né? sim, o princípio e o fim, né? o primeiro e o último. Ou seja, é um ciclo. Como é que tem um nome? Esqueci isso aqui. Yeah. É eternidade, ele é eterno, uma coisa eterna não tem princípio e não tem fim. Então, se ele é eterno é porque sempre esteve lá, sempre existiu e automaticamente não temos como nós tentar encontrar um criador ou alguma coisa que antecede o eterno ou a eternidade. Então, é basicamente isso. Júnior, estás bem? Não, vou lá. Ah, ok. Tá bem. Amaro, indo na própria criação das coisas, sobretudo na criação do homem, quando Deus cria Adão, eu lembro que, deixa eu até ver para não falar à toa, sei que Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse termo façamos, nossa, tem vindo a gerar, em alguns debates que tenho tido com algumas pessoas, tem gerado uma certa desconfiança. Então, nessa criação, Deus estava com quem quando ele diz, nossa, façamos? Não estava sozinho, tendo em conta a língua portuguesa, né? Ou qualquer outra língua, né? Porque ele fala no plural. Ou seja, Deus não estava sozinho. Essa escritura. Acho que está em Gênesis. 1:26. Acho que é 26, 27. É exatamente isso, 1:26, 27. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele domine os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Acho que dá para ler até o 27. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus, ele o criou, e criou-os homem e mulher. Outra coisa. Primeiro, vamos falar do façamos e do nossa, né? Nós temos o conhecimento que as soberanias, os seres superiores da terra, os reis, sempre se referiram a si mesmo como Vossa Excelência, né? Eu não sei se aqui é o caso em que Deus se coloca no pedestal, porque ele é o superior, então eu somos, né? Ele é um todo, uma coisa Ele é um todo. E nessa questão mesmo, tipo de realeza, a Vossa Excelência, Vossa Rainha Elizabeth, essas coisas todas. Ou então aqui existe mais um ser além de Deus. Bom, como crente da Bíblia, eu amo muito a Bíblia. Eu acho que a Bíblia não se contradiz em nenhum momento. E se nós tiver que falar a Bíblia ponta a ponta, então para mim será o suficiente para mostrar que aquilo que realmente muita gente tem pegado como dúvidas está mesmo lá bem acentuado. Por exemplo, essa questão do façamos não tinha um outro ser. É exatamente o que estavas a tentar mostrar que acontece no natural, porque você imagina, Deus, ele em si ele é um plural, porque ele tem muitos atributos. E ele em si, quando se dirige, sempre fala como se estivesse a falar no plural, como lá está, façamos. E se você observar, já havia anjos. Já havia anjos aqui nessa criação, no princípio da criação, e quando o homem estava a ser criado, já havia anjos. Além dos anjos, Deus falava com os seus próprios atributos, porque ele em si é plural. Ele é salvador, ele é curador, ele é... o que é que vocês podem dizer mais de Deus? Para me ajudar. É o Pai, é o líder. Ele é o Pai. Exatamente, ele é Pai, é Filho, é Espírito Santo, e ele tem vários atributos, é curador e assim por diante. E esses atributos todos são que compõem ele mesmo Deus como um plural. Ele em si, ele é Deus, uma pessoa, mas ele em si é um plural. E automaticamente ao dirigir-se na criação do homem, ele expressa-se exatamente assim, façamos, não só ali, mas também em Gênesis 11, onde ele vai para poder dividir as línguas
na Babilônia, ele diz a mesma coisa, deixamos e confundamos as línguas. Ele tinha essas testemunhas ao lado, ele tinha os anjos, e os anjos testemunharam a criação. Então, automaticamente, a Bíblia, se nós avançarmos mais, nos prova que não tinha aí um outro ser com Deus, que podíamos já adiantar até que a suposta trindade, não tinha nada de uma trindade, por exemplo, de um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Ali na criação não havia nada disso, era o próprio Deus que referenciava-se como sendo um plural e com a testemunha dos anjos na criação, dizendo assim, façamos. Ali é assim que aconteceu. Eu já vi. Olha, o coisa aí deve levantar uma esquerda, tem uma pergunta aí, Júnior. Sim, Júnior. Eu estava aqui a ver uma cena. Em João 10 a Bíblia diz que Jesus vem dizer que eu e o Pai somos um. João 10. Sim. Sim, João aí já- 10, João 10:30. Exato. Eu e o Pai somos um. Se calhar não estava a se referir nesse sentido. Sim, Se calhar essa pergunta é um bocado mais adiante. Sim, sim. porque Só isso aí já... uma pegando a essa questão do Bastos, do Júnior. Podes anotar, nós vamos chegar nessa questão. Eu estava a conversar com alguém sobre isso e ele me disse assim: tudo foi para ele, tudo foi por ele, ou seja, Deus fez tudo para Cristo. Ou seja, é como se quando estivesse a fazer, dá a percepção de que ele já estava a preparar o espaço do seu filho, então o façamos, lá está, não existia outro ser, mas a pergunta do Júnior que diz eu e o Pai somos um, dá a percepção de que, ou seja, eu não estou sozinho, eu estou com o meu filho, que também sou eu mesmo, estás a ver? Que também sou eu mesmo, e isso tudo está a ser para ele. Mas já em João já era mais adiante, porque aí tipo... Sim. Já depois da manifestação de Cristo. Exato. Isso aí vai nos levando à pergunta do que filho é esse? O que é o filho, afinal de contas? É uma pessoa? O que é o filho? A que Deus se refere como filho? Este é o meu filho. A que Deus está se referindo quando fala disso? Ok. O Mauro disse vamos chegar lá, só para continuar aqui a passagem, porque aqui também, que ainda estamos no início, né? Acho que a primeira parte é o Gênesis, o início de tudo. E aqui, eu estou a ser aqui o testemunha do diabo, digo porque eu vim aqui com muitas questões que verdadeiramente não são minhas, mas que acho importante o mal esclarecer, porque acredito que sejam dúvidas de muitas pessoas. No 27, como eu estava a ler, ele diz, já no 28, não, no 27, ele diz: e criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou. E criou-se homem e mulher. Então, em 27, a Bíblia me diz que Deus criou o homem o criou e criou-os homem e mulher. E mais à frente, nós vemos que Deus faz Adão dormir, faz Adão dormir e da costela de Adão faz a mulher. Como é que no 27 nós temos a criação do homem e da mulher e mais para frente temos a criação da mulher através das costelas de Adão? Existiu aqui uma outra mulher antes de Eva, e aqui vamos já nas teorias que muita gente acredita. Livros fora da Bíblia. Eu acho que a Bíblia é um livro que por si só se sustenta, não precisa de buscar outras coisas para dar sustentabilidade a ele. Mas existem teorias de que antes de Eva... Sustento. Hã? Sustentabilidade é outra coisa? Não, acho que é sustento, dá sustento, tipo sustentar a outra. Eu tenho que chamar o Ferbate para ver aqui, estamos a ter muitos problemas com o português. Mas enfim, existem teorias de que Adão, Deus quando cria o homem e a mulher. Aliás, o 27 nos diz isso. O homem e mulher criou-se. Mas parece que a mulher que Deus criou não Mas era... ele criou em que forma? Tipo, o Mana já? Ou Eu só estou a ler. Quem vai me responder é o Mauro. Não, isso aqui é uma conversa. É para Sim. Mas na minha pergunta, está claro aqui o que está escrito aqui. Ele criou o homem e a mulher. Como humanamente, não sei, mas aqui está escrito. E os criou homem e mulher. Então essas teorias dizem que antes de Eva existiu uma outra mulher, uma primeira mulher de Adão, que no caso a Lilith, acho que todo mundo já ouviu sobre. Entretanto, essa mulher não era segundo o coração de Adão. E Adão não gostou dessa mulher. E parece que Deus
manda essa mulher para um outro sítio, faz Adão dormir. Nunca olhaste isso? Faz Adão dormir e daí faz a Eva das costelas de Adão. Tanto é que depois, e as pessoas sustentam essa teoria com o que Adão diz mais para frente, essa sim é carne da minha carne, osso dos meus ossos, sangue do meu sangue, algo do gênero. Quando Adão diz essa sim, dá uma percepção a nível linguístico de que já houve outra, não estava satisfeito, essa sim, agora sim, você fez alguém para mim, você fez alguém segundo o meu coração. O que é isso aqui? Existiu realmente uma outra mulher, porque em 27 ele cria o homem e a mulher, e acho que mais um pouco para frente ele cria a Eva das costelas de Adão. Mauro, explica-nos. Ora bem, vamos lá. A pergunta que o Léo estava a fazer é exatamente aquilo que nós precisávamos perceber em princípio. No Gênesis 1, 26 e 27, a Bíblia é muito clara. Ela diz, não é? Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aqui Deus estava a criar primeiro o espírito do homem, que era a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é espírito. E conforme Deus criou o homem, era de acordo com o que ele era no princípio. Deus era espírito, tinha uma forma que era chamada, no grego eles chamam de teofania, que é o corpo celestial, e era naquela forma que Deus criou o homem. E quando Deus fez o homem, fez homem e mulher, quer dizer, ele criou um homem, mas com esse espírito, criou macho e fêmea, em outras traduções diz macho e fêmea. E foi dali aonde, ao manifestar o homem em carne humana, tirou da sua costela a sua companheira, porque ele viu. A Bíblia diz, antes de Deus criar a Eva, disse Deus, não é bom que o homem viva só. Porque Adão, quando foi manifestado em carne, já em Gênesis 2:6, porque em Gênesis 1:26 foi a formação de espírito, e em Gênesis 2:6 Deus cria o corpo, e quando soprou, tornou-se alma vivente. Quando Deus sopra esse espírito no Adão, era o espírito criado em Gênesis 1:26. Okay. Sopra em Adão e dali tornou-se alma vivente, ou seja, a junção do corpo e do espírito. E Adão viveu. E ao viver Adão, Deus viu e disse que não é bom que o homem viva só. Dali é que ele criou a Eva. Mas, biblicamente, não existe uma teoria de que antes dessa mulher houve uma, porque eles foram os primeiros seres, sendo macho e fêmea, ou sendo homem e mulher. Então, essa teoria, se calhar, pega esta escritura, aplica, mas mal aplicado, e tenta trazer uma sustentação de que antes teve uma mulher, mas não é isso que a Bíblia, pelo menos, nos... Então, essa sim é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, é por ser realmente os primeiros humanos. Essa escritura, ou seja, fundo, Deus criou animais, árvores, não sei o quê, e quando vem uma mulher, essa sim é como eu. Ou seja, Adão estava com animais, nada parecido com ele, e quando aparece Eva, essa sim é minha mulher. Não tem o essa sim de realmente já existiu uma outra. Entende as traduções? E agora sim. Eu creio que essa parte realmente também depende de certa tradução. É essa questão do essa sim. Porque deixa lá ver como é que aqui está escrito. Eu penso que isso é Gênesis 2, 20... É o 23? Pois. Então o homem exclamou, esta sim é osso dos meus ossos. Ok, aqui está exatamente assim como estás a dizer. Aí está, esta é. Agora. É praticamente a mesma coisa. Exatamente. Adão tinha sido manifestado em carne. Porque Adão já existia antes de ser uma pessoa carnal. Porque a Bíblia diz que quando o homem foi formado em Gênesis 1:26, ele foi formado para poder guiar o gado do campo. Quer dizer, da forma que o Espírito Santo no Novo Testamento guia os homens, é como Adão guiava os animais no Velho Testamento antes dele ser manifestado em carne. Porque ele foi formado de Espírito e ele é que conduzia os animais. Ele é que conduzia a natureza. Mas depois foi manifestado em carne. Viveu em carne. E depois de ter vivido em carne, foi lá que Deus viu que ele não tinha que ficar só. Antes ou seja, no período em que ele em carne viveu, não teve nenhum relato bíblico que antes de Eva teve uma. Então, quando ele foi criado em Gênesis 1:27, já havia criado com essa particularidade. Tanto homem como mulher. Por isso é que foi tirado da sua costela a mulher. Eu não sei se exatamente é assim, mas
eu já ouvi a ciência dizer que o homem tem uma costela a menos em relação à mulher. E foi aquele sentido feminino que Deus colocou no homem que foi tirado e se chamou Eva. Pela primeira vez. Então não houve um antecedente de uma mulher fazendo parte da vida do nosso irmão Adão. Ok. Nós não temos uma... Não, força. Nós não temos uma percepção a nível de gênero de Deus. Não sabemos se ele é homem, se ele é mulher. Há teorias de que na criação Deus não estava sozinho porque Deus tem a sua esposa. Eu realmente não acredito nisso. Mas é a cena do façamos, do nossa semelhança. E quando me dizes que Deus fez um homem e fez uma mulher, ou seja, fez dois gêneros, e ele vem com façamos, eu volto na primeira questão de talvez existir um outro ser. E por que eu faço essa pergunta? Não que eu ache isso, sim, tipo mas fazer que... macho e fêmea, né? Exato. Tem que ser. Não que eu ache isso, mas acho que consigo perceber um pouco porque que muitas pessoas acreditam que Deus tinha uma mulher e porque que muitas pessoas acreditam que Deus não estava sozinho. Porque se ele faz a imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança, e faz dois seres, ele está falando no plural e automaticamente está a criar dois seres diferentes, iguais e diferentes, né? Um homem e uma mulher. Façamos a nossa imagem e semelhança, ou seja, eu faço um como eu e faço uma como tu. Não é isso? Isso é uma babada para sustentar. Não, é pacífico. Sim. A Bíblia é muito clara também nesses aspectos. Por exemplo, há uma escritura em Isaías, penso que é 57. A Bíblia diz que o teu Criador é o teu marido. Ou seja, nós e Deus temos uma relação espiritualmente como de marido e mulher. E Deus tinha esses atributos consigo. Automaticamente o que ele reflete na terra é aquilo que ele é, com a sua criação, marido e mulher. E ele reflete exatamente Adão sendo o marido e Eva sendo a mulher. É o que ele era. E outra, ele sendo o Deus com vários atributos, Deus também tem atributo feminino. Ele é tanto pai como também é mãe. Há um atributo de Deus no hebraico que é El Shaddai. Não sei se vocês já ouviram falar de El Shaddai. El Shaddai significa o Deus que tem seio. Quando é que ele foi El Shaddai na Bíblia? Ele foi El Shaddai quando Abraão precisava de forças para alimentar a fé que ele podia ter o filho prometido. Deus apareceu a ele e disse: eu sou sua mãe, El Shaddai. Ou seja, que ele podia dar-lhe de mamar a força que ele tinha. Então Deus tem um atributo feminino. Não gostei desse. E em várias posições você encontra, por exemplo, Deus perdoando. Água, please. Deus, quando perdoa os filhos dele, em certas medidas, Deus não atribui o seu atributo do pai, porque o pai é o homem da vara. E ele às vezes tem que ser mãe para poder perdoar, porque se ele for pai, vai dar com a vara. E o pai não... E nós sabemos disso numa casa, há momentos que o pai, quando nos dá já umas varetas, nosso local de refúgio, é sempre a mãe. Por isso é que os pais muitas das vezes em casa são vistos como os diabinhos de casa, porque são os homens da vareta. Mas as mulheres normalmente é que acolhem. E se você vê, por exemplo, Jesus Cristo na Bíblia, quando veio, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, eu queria vos ajuntar todos, como uma galinha ajunta os seus pintainhos. Não sei se vocês lembram disso. Eu, por acaso, não me lembro. Tu, Jerusalém, depois pode localizar aí, Bruno Clínio, essa escritura. Penso que é na entrada triunfal de em Jerusalém, Mateus 23, qualquer coisa parecida. Ele diz: eu queria tanto vos ajuntar como uma galinha junta os seus pintainhos. Automaticamente ele classificou-se, comparou a sua vontade de ajuntar os filhos de Israel como uma galinha. Ou seja, ele foi exatamente no lado feminino para poder manifestar aquilo que ele tinha. Então Deus tem essa particularidade. Ele é pai, ele é mãe. Em termos de seres, não podemos classificá-lo como um ser ou um outro ser, quando ele próprio tem vários atributos ao redor de si. Sim, mas eu me lembro que tem uma escritura falando isso sobre gêneros. Eu acho que em si o espírito tipo, não se distingue tipo, entre masculino e feminino, porque eu me lembro uma vez que é uma parábola, não sei se é uma parábola, mas é tipo quando alguém tinha feito uma pergunta a Jesus, acho que isso está no com respeito aos anjos. Aos anjos, sim, que dizia, ok, que se um exemplo, se a esposa da minha
a esposa do meu irmão morrer, tá a ver? Como é que era? Tipo, aquela cena aí, Com ela, assim, que vai ficar com... descendente. mais ou menos isso. E a seguir, tipo, lhe responderam que nos céus, tipo, não há isso aqui, tipo, não é isso de casamento, ou seja, não há nenhuma distinção, tipo, de homem. Sim, era com respeito aos anjos. Jesus fala sobre a isenção de gêneros a nível dos anjos. Todavia, Deus, ele tinha que caracterizar-se como isso porque, ou seja, o que ele era, manifestou na Terra como masculino e feminino. É o que nós sabemos humanamente. Então, tipo, em si só, tipo, não há distinção de masculino e feminino quando a gente fala de espírito. Esse masculino e feminino é só, tipo, na forma Sim, humana. masculino e feminino é forma humana. Esse é um ser masculino, é um ser feminino. Mas, todavia, isso veio daquilo que Deus era, porque Deus manifestou estes dois lados, o que vimos na Terra como masculino e feminino. Agora, tipo, sem coisa, fugindo só, tipo, daquele do assunto, eu estava para fazer uma pergunta já logo no início. Só um pouco, de vez em quando. Tipo, uma pergunta no início, sim, sobre a criação, como ele estava a falar lá no Jardim do Éden. Há um boato Jardim do Éden. gigantesco. É meu jardim. Eu disse Jardim do Éden. Yeah. Oh, bem. Olha, então, há um boato muito gigantesco. Tipo um exemplo, né? Eu creio que Deus não seria de tal forma, não sei se eu estou correto ou não, justo em chutar, expulsar, né? Adão e Eva. Não, espera, Adão e Eva, só pelo fato de terem comido uma maçã que não deviam. Tipo, O fruto proibido. Pronto. Eu gostaria de saber de fato o que é que aconteceu. Se de fato foi mesmo o que é esse fruto, essa maçã, é mesmo maçã, comida mesmo, ou tem mais alguma coisa por detrás daquilo? Okay. Porque tipo, não faz muito sentido tipo, entrar esse pecado todo no mundo para comer uma maçã. Faz sentido, tem lógica para ti? Tem lógica. Não é maçã, obviamente não é maçã. E o que era? Não estou a dizer que é uma outra coisa que não seja um fruto. Pode ser um fruto. Mas quando tu me perguntas, tem sentido isso? Eu acho que tem sentido quando é uma proibição. Se o teu pai te diz, não come o pão, se comes o pão, eu vou te bater. É claro, sim. Sim. Obviamente que o pão não é assim uma coisa tão importante. Importante é, mas tipo, não é assim tão grave para eu te bater. Mas desde o momento que tu desobedeces, tu desobedeceste. É claro, mas também não é por causa de um pão que você vai, tipo, fazer isso tudo que a gente sofre até hoje. É tudo bem. É, tipo, o castigo entre si. É justo aplicar o que eu disse que iria fazer. Ok, tipo, como assim? Se eu disse que iria fazer, ainda é justo aplicar o que eu Sim, disse. sim. Sobre o que de fato aconteceu, sobre esta maçã, o que era de fato, porque há muitas especulações, né? Tipo, sobre isso, o que foi a maçã. O que de fato aconteceu? Jonas, não é? Júnior. Mas também serve, tipo, Jonas Savimbi. Júnior, tem alguma informação sobre essa questão? Acerca da maçã? Acho que não. E o Eduardo? Mas prefiro te ouvir primeiro. Não, Sim, porque é uma conversa, tipo, nenhum meio de... sim, eu tenho a informação. De maçã não sei. Obviamente que a nível de filme, não sei o quê, colocam sempre uma maçã ou uma uva. Na Bíblia não falam o nome do fruto, só dizem o fruto proibido. Então, se tu assumes como uma banana, uma maçã, ok, não sei. Goiaba. Outras teorias que eu já ouvi, acho que lá também, é sobre o fruto proibido ter sido o envolvimento sexual entre Adão e Eva. Então é só isso que eu sei. Bom, não sei quanto tempo é que isso vai tomar, mas basicamente é assim. Cospe. Yes! Eu vou começar. Aquilo está em Gênesis 3. Diz assim, velho. A partir do verso 1. A serpente era a mais astuta, ou seja, está a dizer até no masculino aqui nessa tradução. É boa. A serpente era o mais astuto de todos os animais que o Senhor Deus havia feito. Uma coisa assim muito básica. Se nós classificar a serpente como o mais astuto que todos os animais, temos que perceber até que nível a astúcia dos animais vão. E nós sabemos que em termos de astúcia estamos a falar de habilidades, de inteligência, aparência, maneiras de se movimentar e o resto. E se nós observar, por exemplo, dizem que o animal mais inteligente é o que usa mais do seu cérebro, é o golfinho.
Mas, bom, até certo ponto nós sabemos que o homem está acima de qualquer animal. Nenhum animal pode ser mais inteligente que o homem. Certo. E se tivermos que comparar o golfinho com o homem, quase que não teríamos nenhuma coisa para poder fazer essa comparação, porque o golfinho é um animal aquático e não manifesta muitas habilidades semelhantes a dos homens, a menos que convivas com ele e saibas o que ele faz e que gostes do que ele faz. Então, se formos nos animais... Tens que diferir no mar. Pois, tens que diferir. Tá vendo? E se nós, por exemplo, tentar buscar na Terra um animal semelhante ao homem, mais parecido com o homem, qual é o que todos nós, por exemplo, Júnior, poderíamos dizer que seria? Só tinha que ser, né? Porque é o mais parecido, e até porque muitas teorias dizem que o homem vem do macaco, algumas teorias. Então é o mais parecido, mas você vê que a maneira que o macaco se movimenta, mete o bebê nas costas, até cata piolho, aquelas nossas coisas que nós vamos dizer lá em Angola, os chimpanzés catam piolho e brincam, trepam. Você vê como é que eles fazem, quer dizer, há até vídeos de macacos, você vê, você vê um bicho, Eles são nossos. São nossos. Isso é parecido comigo. Então, quer dizer, é algo assim muito parecido. Mas vê que a Bíblia está dizendo que tinha mais um afinal na Bíblia, que era bem mais astuto, que tinha mais habilidade que esse próprio macaco, esse chimpanzé, que era a serpente. Quer dizer que a serpente estava entre o macaco e o homem, ou o chimpanzé e o homem. E a ciência diz que há um elo perdido na natureza exatamente que está entre o chimpanzé e o homem, só que não sabem exatamente qual é. Porque há mais um animal lá. Há alguma coisinha lá que falta que eles não conseguem rastrear e saber quem é. Também a Bíblia explica por que eles não encontram. Vê? Se esse animal era mais astuto que toda a limaria, até o próprio chimpanzé, que era praticamente igual ao homem, então esse tinha mais habilidade. Por exemplo, se o chimpanzé tinha mais ou menos uma parte da inclinação no corpo, esse animal mais astuto tinha mais ou menos o corpo melhor em posição física, mesmo era mais ereto em relação ao próprio chimpanzé. E foi esse que foi ter com Eva. Se você vê como é que a Bíblia diz, ele diz assim, ela, a serpente, né, disse à mulher, é verdade que Deus disse que não deveis comer de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, ou seja, estavam a ter uma conversa, que não houve susto. Não houve nenhum susto, tipo, e assustando a mulher, disse, não houve nada de susto. Quer dizer, lá, eu estou vendo esse assunto está aí. teve uma interação normal. Ouve só, ele era mais parecido do que o macaco, ou seja, era mais próximo do homem do que o macaco. Mas era quase um homem. Esquece, Sim, era quase mesmo um animal, não e era depois, outra coisa. não ouviu susto, estava a conversar tranquilamente com Tranquilamente. ela. Estavam a ter uma conversa. O Adão estava distraído. Lhe aplicaram. Era um animal bonito, como talvez, ou mais bonito até que o chimpanzé. Bem parecido com o homem, ereto, tudo em posição, porque estava aqui, podemos observar, estava entre o chimpanzé e o homem. Porque antes de Deus chegar no homem, tinha esse animal, porque Deus primeiro foi desenvolvendo os animais antes do homem. E quando ele foi fazendo os animais, a princípio, podemos perceber que ele estava à procura de uma coisa perfeita, na qual ele podia manifestar e assim pudesse realmente colocar o espírito que ele havia criado, exatamente em Gênesis 1:26. E foi lá onde ele, depois de ter criado o chimpanzé e a serpente, viu que não podiam dar certo, cria exatamente o Adão do pó da terra, e ali é onde ele sopra e o homem se torna alma vivente. Mas antes de Adão já tinha a serpente que era também Mauro, deixa só aqui. look like man. Não te cortando, espera. Não corta, fica à vontade. Então Adão foi o primeiro corno da face da terra. Isso é antigo. Vamos chegar aí. É uma pergunta. Mulher do Presta. É uma pergunta. Tem que ter resposta. Tudo que é pergunta tem que ter resposta. Faz uma pergunta. Sim. Vamos responder, não importa. Tudo é pergunta. Lhe cataram piolo. Ali está. Vamos ler para vocês. Vocês já entenderam, mas vamos ler o que a Bíblia diz, não é? Para não dizer que não,
Vieram aqui uns rapazes, têm uma teoria assim, não. É o que a Bíblia, nós normalmente queremos no que a Bíblia nos diz. Eu vou só seguir o que a Bíblia diz. Vê, a mulher respondeu à serpente, nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele nem nele tocareis para que não morreis. Que está onde? No meio do jardim. No meio Aonde? do jardim. No meio. do jardim. Onde é que é o meio? Não, Vai melhor. não vão estar. Calma. Não vão estar. Deixa só encontrar aqui. Deixa só beber minha água. A Bíblia mostra tudo, só que A comer. Ô, mano. as pessoas é que tentam fingir que não estão a entender o que a Bíblia diz. A Bíblia mostra tudo. Não, eu, na verdade, nunca fingi. Nunca cheguei até aí. Aí é longe. Ô, mano. Eu vou só ler uma coisa aqui antes de nós avançar com essa escritura. Penso que... Onde é que eu encontro? Eu já começo a... Às vezes... Vocês pediram convidados? Tá aí. Eu primeiro só. Ah, essa é a Bíblia dos nossos irmãos católicos. É, sim. E tem outra aí. Ui, Não faz mal. Na verdade, também tem algumas questões sobre isso, mas vamos chegar lá. Ainda estamos no início. Não faz mal. Aqui eles acrescentaram alguns livros que eles acharam que É sobre isso que tinham queríamos mesmo. acrescentar. Tá bom. Eles acharam que tinham que acrescentar. É normal, não vamos estar aqui a lutar com eles por causa disso. Vamos seguir a verdade só. Localiza só. Eu não sei se aqui é cânticos ou cânticos. Não, eu tenho por acaso aqui na Bíblia, mas eu queria ler a partir daqui. Eu já encontrei, só queria ler mesmo a partir daqui da Bíblia, assim, Cantares de Salomão, capítulo 4. Cantares de Salomão. Aqui é Cântico dos Cânticos, mas acho que é mesmo isso. Já encontrei, calma. Tá aqui. Aqui fala mesmo também disso. É mesmo Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos está depois de Eclesiastes. É um livro bem pequeno. Podes ver a partir daqui, não precisa ter problema. Aqui Depois de Eclesiastes. Vê só o número da página, espera. Espera aí. Eclesiastes está depois de Provérbios, não? Está aqui, Isso Eclesiastes. é jutsu, homem. Você tem que coisa. Oh, Não, mas isso não é Tá aqui? problema nenhum. Bíblia é livro grande, você não precisa se matar, tem lá índice. Se pessoas vão no índice, você encontrar de qualquer Não, forma. mas eu disse que era de Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Está aqui, Cantares. Cantares 4:12. Olha só o que está escrito. 4:12. Cantares 4:12, sim. 12. Não, antes do 12 pode ler o 10. O 10 ao 12, pois. Que belos são os teus amores, irmã minha. Ó esposa minha. Tenho que olhar para a câmera para a cremosa ouvir. Ó esposa minha, quanto melhores são os teus amores do que o vinho. Ei, Salomão era pai grande. E o aroma dos teus bálsamos do que de todas as especiarias. Favos de mel manam dos teus lábios. Ó minha esposa, mel e leite estão debaixo da tua língua, e o teu cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano. Pai. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Olha a primeira palavra, a primeira frase. Jardim fechado, né? Jardim fechado és tu, irmã minha. Jardim Meio de fechado jardim. do meio do jardim. Nepa, vamos ouvir. Não quero falar à toa, mas vamos ouvir. Vamos ouvir o Posso mal. continuar, né? Pode Sim. continuar. Opa, desculpa. Sem problema. Vê, eu estava aqui a dizer que ele disse, né? Ou ela responde à serpente, a tentar se defender. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Fomos ver uma parábola aí de Salomão, que ele declarava algumas palavras à sua esposa, e chamou ela de jardim fechado. E nós temos algo na Bíblia, em Mateus 13, 34, 35, Jesus diz, a Bíblia diz, tudo isso lhes falava por parábolas, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que diz, abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Ou seja, desde que o mundo foi fundado, desde que o mundo começou a ser fundado em Gênesis, a Bíblia diz, Deus fala em parábolas. E o que temos cá em Gênesis já começa a nos soar parábola.
Porque você vê, está a falar de fruto, mas de repente é um fruto da árvore que está no meio do jardim. E não para por ali. Avança com o mistério. Vê a outra parte. Que ele diz. Então a serpente disse à mulher, não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que comerdes do fruto, vossos olhos se abrir-se-ão e tornar-vos-ei como deuses, conhecendo o bem e o mal. Aqui começa a soar já todo o mistério, começa agora a martelar a cabeça, mas que fruto é este? De boa! Quando comes, Que fruto é este? ficam como deuses. Como pode alguém estar a comer um fruto e depois aquele fruto, na verdade, ele faz essa pessoa ficar como Deus, conhecendo o bem e o mal, por causa de um fruto. Nem que fosse maçã, manga, pera. Temos que ir buscar também o que está a se passar aí, não pode. Alguma coisa aqui está mal explicada. Ou não? Vê. E depois disse, então viu a mulher que a árvore tentava o apetite. Não sei se entende. Tô chegando lá. Não, tá chegando. Ela não disse o fruto. A árvore tentava o apetite. Você se buscar, podes ler Salmos 1. Podes ler Salmos 1. Acho que Salmos está mais à frente. Não, mas... já passamos, não é? Deve estar por aqui já. Está atrás de Eclesiastes. Tá aí, pronto. Salmos capítulo 1. Tem uma parábolazinha também no capítulo 1. Que fala de algo também assim um bocado bonito, que dá para nós levar também aqui na nossa parábola. Capítulo 1, versículo? Qual é o versículo? É mesmo a partir do versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como é que ele diz ali? Ele será como... Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, Ok. a qual dá o seu fruto na estação própria. Era e exatamente isso que eu queria também que você lesse. Que a Bíblia compara o homem à árvore. Não sei se vocês já repararam a Bíblia. Isso só em Gênesis ainda. Compara o homem com a árvore. Quer dizer, o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores será como a árvore. Quer dizer que um homem é como uma árvore. A árvore normalmente é representada, ou seja, o homem é representado numa árvore, porque os papéis que a árvore tem é exatamente aquilo que o homem vive. O homem vive como uma árvore. Ele dá frutos, mas exatamente não são para eles. Uma pessoa não vive para ele. Até Jesus disse, ninguém tem melhor vida do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. É exatamente como uma árvore. Ela produz um fruto, mas no fim é para dar no Júnior, é para dar no Léo, não é? Quer dizer, nunca uma árvore vive para si, vive para o outro. E o homem é exatamente assim. Eu me lembrei também aqui de uma cura em que Jesus participou, onde ele mandou o homem cego e ver, mandou ele lavar os olhos no tanque, porque ele era cego, e depois lhe disse, o que é que vês? Ele disse, eu vejo homens andando como árvores. E além disso, Jesus em Mateus capítulo 7 disse que, eu penso que é o capítulo 7, verso 21, onde fala sobre... Mesmo até o João Batista, quando vem pregar o batismo do Espírito Santo, ele diz que todo homem ou toda árvore que não dá fruto vai ter que ser cortada e lançada fora. Sim, sempre Dizendo como isso, árvore. comparando isso com isso. Quer dizer, o homem sempre foi comparado Uma árvore. a uma árvore. Então, e a Bíblia, lá no jardim, está a falar muito sobre a árvore. E fala de uma árvore que é do conhecimento do bem e do mal. Tá vendo? Por isso é que depois aí a serpente está a falar a Eva que ela, se comesse aquilo, podia agora ter o conhecimento do bem e do mal. Depois de ter comido. Está a dizer que a árvore que ela viu tentava o apetite. Nessa tradução diz... Luquino, Júnior, estão a acompanhar, né? Vamos querer perguntas aí desse lado. E nessa tradução diz que, vendo a mulher, que a árvore era boa para dar entendimento. Você trouxe agora no teu silêncio. Estás a ver? Ela, se você acompanhar o que eu estou a ler aqui naquela tradução, que é em Gênesis capítulo 3, vai só lá, vai ver como é que lá diz. É o versículo 6. Gênesis 3, versículo 6. Vê só como é que lá diz.
versículo 6. Pois. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. A árvore, veja, a árvore já não falou mais do fruto ou da fruta, mas disse que a árvore era boa para se comer e agradável. Isso está gravado, eu não quero perder nada. Tá gravando. Pronto. Tem que ter memória. Uma árvore boa para dar entendimento, boa para se comer e agradável aos olhos. Continua? Olha o 7. Olha o 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Não, mas pulaste. Vamos só no 6, vamos só no 6. O 7 Termina só o 6. Termina só o 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, até tu vai ficar gago. E ele comeu com ela. Vê, pegou do fruto, comeu, provou primeiro, Gostou? depois pegou o fruto e deu também ao marido e ele comeu com ela. Que fruto é esse? Mas isso mesmo é fruto ou é bebida? Aí não está o problema. Que fruto é este? Que boba! Que fruto é esse? E depois, quando comeram, deram conta que estavam nus. Por quê? Por quê? Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Taparam. Não, ninguém come fruto Depois e faz tem assim. conhecimento. E vê que os aventais que fizeram era só para tapar as partes íntimas. Mas por quê? Quem lhes mostrou que aquilo é parte íntima? E o que tem associado em comer algum fruto e depois se vestir, tipo, Depois vestir? tem que vestir. Para quê? Nem pensei até aí. Você é malandro. Mas vê só. Mas é isso, tem lógica. Mas vê só. Como é que ele. Olha. Mauro, na igreja nos escondem coisas. Ou os pastores não sabem de coisas. Não estou a assumir que seja a nossa leitura que estamos aqui a ver isso é seja verdade. o mais certo. Isso é E verdade. o que nos diz Temos a aqui igreja duas é traduções errado. diferentes. Eu ainda nem li ainda dos nossos irmãos católicos, mas também está muito bem aplicado. A ver como é que ele diz. Então a mulher viu que a árvore tentava o apetite, era uma delícia para os olhos e desejável para adquirir discernimento. Como assim? É o que o Mauro diz no início. Você não come um fruto e se tornas um pequeno Deus. Mas que fruto é esse? Que fruto é esse? Porque Que boba! tudo que a Terra já teve e está em extinção, nós sabemos, pelo menos. Agora, não sei dessa árvore. É para nunca saber que já está em extinção, o fruto já desapareceu, talvez. não existe Mas assim, mais. assim sem. A história tinha que dizer, pelo menos, que existiu uma árvore que quando comiam... Ok, nós passamos aqui em vários livros, vários capítulos. Mas deixa ele versículos. acabar. Ainda não acabou de explicar isso. Não, Ainda pode acabou. ser. Sim, é mesmo para ainda. coisa isso. É o mesmo assunto, não vamos Isso mudar. ainda vai, ainda tem pernas aqui para andar. Sim. Vai, vai. Vimos muitas coisas que nos dão a entender de que a árvore é uma coisa, o fruto é uma coisa. Pelo menos, eu acho que cada um tem a sua percepção e a Bíblia, muita gente entende da sua forma. Eu estava a dizer, a Bíblia já é escrita com muitas parábolas. E Sim, nós era estamos a para falar- desmistificar, né? Para não parabolizarmos a parábola e desmistificarmos então o que é que está aqui a acontecer. Porque eu estou a ter uma percepção, ele está a ter outra. E acredito que o pessoal lá em casa também está a ter uma percepção diferente. E desde já queria pegar a deixa disso aqui das percepções para dizer que a nossa conversa não é de todo modo, ou seja, não é para fazer uma diferenciação entre denominações religiosas, o que os outros creem, e nem estamos a assumir que o que está a ser dito aqui é o mais certo ou também o mais errado. Então, cada um tem a sua Bíblia, É a nossa análise. cada um tem a sua análise do que percebe e nós não queremos assumir que o que está a ser dito aqui é o que vocês têm que incutir na vossa cabeça é o que é certo. É o conhecimento do Mauro em relação a isso, é o que o Espírito Santo desceu na cabeça dele e vocês podem não ter a mesma percepção e está tudo bem. E vai ficar tudo bem. E este também com a opinião aí do irmão Luke, do E irmão do Bastos, nosso o nosso backstage. rato do laboratório, Gina Bastos. Então, já se manifestou ainda. Já está a suar o homem. Vai por aí, mano. Estamos a falar de Gênesis 15. Sim, já estava aqui. no Porém, Gênesis inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ok.
este feriu a cabeça e tu feriu o calcanhar. E depois, quando ele teve a amaldiçoar a mulher, isso tudo que está aqui é em relação à maldição que ele estava a dar por causa do que eles fizeram, não é? Então, quer dizer, por causa daquele ato que se passou, viemos ver que Deus começou agora a amaldiçoar o homem, a serpente e a mulher. Certo. Começou pela serpente, que fez com que ela, depois daquilo que sucedeu, começasse a andar por seu ventre, ou seja, a rastejar, se tornou um réptil. Foi amaldiçoada a ponto de se tornar um réptil, começou a comer pó. Na mulher ele foi e disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então, automaticamente vimos aqui que, depois que isso aconteceu, a mulher foi dada uma, vamos assim dizer, a maldição que ela recebe por causa do que ela fez, foi exatamente a dor no parto. Essa é a parte que começa agora a indagar o ouvinte. Mas como é que ela comeu uma maçã ou uma fruta, não é? E automaticamente a maldição é diretamente no ventre, por causa daquilo que ela podia, por exemplo, dar à luz. E vê que antes de falar do ventre, fala da semente. Quer dizer que o que aconteceu, produziu uma semente, e ao produzir essa semente, então Deus está a mostrar que vais dar essa semente e darás à luz com dores. Ou seja, ela ali tomou a responsabilidade de que depois que ela fez aquilo, ela tinha que dar à luz com dores. Ou seja, a fruta, ou o fruto que a Eva comeu, lhe fez conceber. Abel e Caim não são filhos de Adão, então. Ou um deles. Abel é de Adão, Caim não é. E a Bíblia mostra isso. Ah, sério? Porque são duas sementes, uma semente da serpente e outra semente da mulher. A semente da mulher é Abel, a semente da serpente é Caim. E a Bíblia mostra que Caim não era filho de Adão. Se você ler, por exemplo, em Mateus 7, a Bíblia diz que não pode uma árvore boa dar um mau fruto. Mateus 7, 21, creio que seria isso. A Bíblia diz que uma árvore boa não pode dar um mau fruto. Mateus 7, 21, penso ser isso. Mateus. É o 21? Acho que não, acho que é o 27, não? Mateus 7. Onde é que está o 7? Ok, está aqui. Mateus 7. 18. É o 18? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. 18. 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má Dar um bom fruto. Então, se nós basearmos naquela percepção de que o homem é uma árvore. Adão sendo uma boa árvore, não tinha como dar um mau fruto. E não tinha como Caim ser filho de Adão. Porque o Adão não era aquilo que Caim representou. O Caim nasceu com um aspecto diferente do ser humano normal. Caim nasceu com um prazer animal, vamos assim dizer. Caim era basicamente 100% ou 50% homem e 50% animal. Por isso é que ele teve aquele comportamento de matar o seu irmão por causa da inveja. Por isso é que a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, não como Caim que era do maligno e matou seu irmão. Por que causa o matou? Porque suas obras eram mais que de seu irmão justo. O Caim não era filho de Adão. Caim, a Bíblia diz, ele era do maligno. E sendo Caim do maligno, automaticamente ele não era da descendência de Adão. Por isso é que a Bíblia, aqui em Gênesis, quando começa a mostrar a genealogia, ou mesmo antes da genealogia de Adão, sim. Vamos em Gênesis 4, versículo 25, onde a Bíblia fala do nascimento do Set, que foi o que substituiu Abel, porque Abel foi morto por Caim. Quando Abel foi morto por Caim, a Bíblia diz que e tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, e se chamou seu nome Set, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Okay. Ou seja, eu me lembro, vem como é que estava escrito? Não sei se qual é o versículo? É o versículo 25 do capítulo 4. Aqui está a dizer outro filho, mas aí se calhar diz... E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Set, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Não sei se conseguiram observar. Sim. Que a Eva fez aí uma distinção de sementes, provando que a semente dela, que ela tinha por legitimidade, era Abel. Mas por quanto Caim o matou, Deus pegou e lhe deu outra, que é a que substituiu
o Abel, que é o Sete, provando que quando Deus disse que porém inimizade entre a tua semente e a sua semente, a semente da mulher era Abel e a semente da serpente era o Caim. Então não estava no plano de Deus, ou seja, a mulher não tinha como ter aquela semente Caim, porque não era a que Adão produziu, porque Adão, como uma boa árvore, não podia produzir um mau fruto, que era o Caim. Produz Abel. E quando Abel morre, voltou ele a conhecer a sua mulher, automaticamente vem outra semente que vem substituir Abel. Por isso é que ela disse, Deus me deu outra semente. Me deu um outro filho no lugar de Abel. Porquanto Caim o matou, não lhe disse, deu mais um. Porque se fossem os dois dela, ela podia dizer, Deus me deu mais um. Mas está a dizer, me deu outra, para substituir aquela que Deus me deu, que era a semente da mulher. Então, quem veio substituir era exatamente o Sete. E se você vai em Gênesis 5, quando a Bíblia fala sobre a genealogia de Adão, era suposto colocar na genealogia o primeiro filho. E nós sabemos que quem nasceu primeiro é o Caim. Na Bíblia, em Gênesis 4, por exemplo, fala que quando Adão conheceu, está aqui, e conheceu Adão, a Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Caim. Disse Deus, alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. Ou seja, quando nasceram, primeiro nasceu Caim e depois nasceu Abel. Era suposto Caim ser o primeiro filho na genealogia. Mas se nós ir na genealogia aqui em Gênesis capítulo 5, a Bíblia está a dizer assim, este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Já nem de Abel falou. Por quê? Porque Abel vem, ou seja, o Abel tinha sido morto por Caim, e o Sete vem substituir Abel. E quando a Bíblia fala da geração de Adão, em vez dela falar que primeiro nasceu Caim, que era o primeiro, e mesmo que nem falasse até do Caim, tinha que falar primeiro do Abel. Já nem do Abel falou, pulou de Abel para Sete. Por quê? Porque Sete é a substituição de Abel. E também porque Caim não era de Adão. E Estamos a porque falar Caim da não era geração de de Adão. Exatamente. Se tivesse que ser geração de Adão Caim, automaticamente tinha que se dizer, ele viveu 100 e tal anos e depois fez Caim. Mas não era dele, Mas então. não era dele. Uma pergunta. Mas existe realmente algum versículo que refuta a possibilidade de que Caim esteja mesmo lá dentro da genealogia de Adão? Como assim? Não percebi muito bem. Existe, por exemplo, algum versículo na genealogia que prova que Caim realmente não pode estar lá dentro da genealogia de Adão? Tinha que estar, porque ele é o primogênito. O que a Bíblia mostra é que tinha que estar porque é o primogênito. Normalmente o primogênito é que entra na cabeça da genealogia. Sim. E se não entrou o Caim, está a mostrar que alguma coisa aqui não está ligada a Adão. Quer dizer que Adão tinha ligação com Abel. Mas como Abel foi morto e Deus deu outra semente, quer dizer, Deus deixa o Abel de lado e no lugar de Abel coloca Sete. Então é Sete que começa a genealogia. E aqui está. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 80, e gerou filhos e filhas. Quer dizer, começa em Sete e depois começa a desenvolver filhos e filhas. Ok. Mauro, a minha pergunta vai mais nos dias de hoje, não é? Na nossa linda e maravilhosa geração. Qual é a tua percepção em relação ao que nos é passado pelos pastores, líderes religiosos, no caso do cristianismo, né? Em relação a esses assuntos? Porque são assuntos que realmente ouve-se por fora, nas igrejas pouco se ouve, ninguém fala a respeito. Tens uma percepção de que os pastores não sabem, não conhecem até aí, porque não é por mal, né? Cada um tem a sua percepção da Bíblia. Acho que cada um lê e entende da sua forma. É sobre isso? Eles entendem da sua forma? Ou eles realmente sabem que é isso e não ensinam e não passam para as pessoas? Porque isso não se pega nas igrejas. Realmente é isso. Acho que quando falava no princípio sobre conhecer a verdade e tudo muito mais, era exatamente por causa disso.
Se nós formos nas nossas igrejas, têm um padrão muito limitado de pregar a palavra. Quer dizer, só trazem aquilo que possivelmente têm que trazer, se calhar de acordo com algum livro que já cita todas as coisas que tem que se dizer na igreja, não pode se dizer isso, não pode se dizer aquilo. Mas quando a palavra mostra coisas, mostra tanta coisa, que se eles não conseguem dizer, mas a palavra mostra. Então eu consigo concluir que há de certa forma uma debilidade. Há pessoas que conhecem, mas não têm o domínio. E há pessoas que conhecem e têm mesmo o domínio. Só que se começarem a, talvez, pregar ou dizer aquelas coisas na igreja, vai assustar muita gente. E porque hoje... Mas acho que está aí um dos maiores problemas das igrejas, né? Acho que é esse. É o fato de que não se pode dizer isso. A Bíblia é clara quando diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vamos na igreja para conhecer a verdade. Os nossos líderes espirituais têm a responsabilidade de nos passar a verdade. Mas depois tem muitas limitações. Não é só nessa questão do pecado, não é só nessa questão do início. Tem a questão, por exemplo, do álcool. Uau, tem da santidade. Estás a ver? Mas Porque... será tipo, que essa limitação, né, que há, tipo, isto vem do pastor ou do pastor ou do padre em si, ou vem mesmo das leis que estão tipo, nessa igreja aqui, proíbe que ele tipo, não pode falar sobre isso. Sim, mas lá está. Eu digo isso de forma geral porque é de quase todas as igrejas, sejam evangélicas, católicas. Parece que todas as igrejas têm um pouco disso. De limitação da palavra, de não dizer isso e aquilo. Muito pouco ao ensino da palavra. Mas isso é algo instrumentalizado de forma que as pessoas não devem conhecer isso. Eu sinto que as igrejas hoje têm muito medo do que pode afugentar, como se a verdade de Cristo afugentasse ou os membros. Mesmo. É isso que eu perguntei ao Mauro, porque ou tem um lado de ou não tem essa percepção, que o Mauro está aqui a nos passar, ou simplesmente, porque também não vou... Isso é algo que se ouve, e acredito que os pastores estudam a respeito. Não vou dizer que, por exemplo, eu já fui em muitas igrejas, todos os pastores não sabem disso. Todos os pastores... Será que não existe um pastor que tenha a mesma visão, tenha a mesma percepção de que, calma aí, aqui não é o fruto de maçã, aqui o fruto é... Será? Porque parece que há uma certa necessidade... Estamos aqui a falar de eleições há pouco tempo. Parece que as igrejas querem votos, querem membros da sua igreja e acham que se eu ensinar isso, se eu falar isso, as pessoas vão se escandalizar. Tem muito esse termo na igreja. As pessoas vão se escandalizar, não podemos falar isso. As pessoas vão se escandalizar, não podemos falar daquilo. Sobre a semente da serpente é um assunto que gera muita discussão. Eu digo isso por experiência própria. O meu irmão uma vez chegou a dizer isso na igreja. Ele falou até do casamento em si, porque naquele tempo não existia o ir à igreja, o consagrar a mulher e homem como casamento. O casamento era como se fosse a relação sexual entre homem e mulher, eles se tornavam um por aí. E ele falava também dessa questão do fruto do pecado. E ele disse isso na igreja, que o fruto do pecado é a relação sexual entre Adão e Eva, entre serpentes, essa coisa que o Mara estava aqui a desmistificar toda. Isso gerou um escândalo no seio, era no culto da juventude, eu me lembro. É tipo, estás aí longe demais, não pode, estás a ver? Então... É tipo, deixar quieto, não, há águas que não se mexem. Não, tem que por quê? mexer. Então, a palavra tem que ser mexida. Nós somos todos filhos de Deus e há necessidade de todos entrarmos na palavra, até porque é a verdade que liberta. E é como estávamos a dizer, esse conhecimento nos leva de volta às origens de onde todos nós viemos. Numa próxima oportunidade vamos talvez falar sobre isso. Isso nos leva de volta às origens, porque a semente da serpente abre aí um quadro muito grande. E ali vamos ver que na verdade há pessoas e que vieram dessa descendência, como ele diz. A Bíblia aqui nessa versão que estávamos a ler de nossos irmãos católicos diz que porém, inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Se lermos a Bíblia em Gênesis 6, está a dizer que naquele dia as pessoas se multiplicavam sobre a face da terra, e eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que são da descendência de Set, que as filhas dos homens, que são da descendência de Caim, eles viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres das que escolheram. Ou seja, naquele período já estava a acontecer uma mistura entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Então, e essa mistura é que fez com que Deus
trouxesse o dilúvio. Se vocês lembram na Bíblia, em Gênesis 6, foi lá onde Noé aparece. Então, tipo, a descendência da serpente acaba no, tipo, em Caim. Tipo, Não acaba. Você é descendência da Continua, serpente. até hoje. Tu és não, descendência da mas não pode, serpente. porque supostamente se... Não, espera aí. Caim não morreu. É isso que eu quero perguntar. Não foi Caim Mas depois tá, daí. eu que o Moro acabou de dizer. De que Ele morreu. fez filhas de Caim e fez filhos de... Tá sabendo? E Sim, depois as pessoas doutor. esqueceram. Ou seja, Então, existia um lado de Caim a multiplicar. é por isso que nós temos esse lado também. Então, tipo, Eu sou boa pessoa, tu és má pessoa. Vem de Caim, vem o de Abel e Sete. Exatamente. E foi o que Deus tentou separar, exatamente, em Gênesis capítulo 6. Porque em Gênesis 6 estava a ver já uma mistura. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres daquelas que eles escolheram. Ou seja, começaram a ver que, ali no lado de Caim tem boas musúbias, tem isso, tem aquilo, yeah. então vamos atacar. E foi ali aonde Deus viu que tinha que se separar. E essa separação é que veio depois o dilúvio. E na verdade essa separação já vem desde Gênesis. Em Gênesis 1, quando Deus ia criando a terra, Deus já separou. Por que Deus não matou Caim? Não, Caim, ele foi marcado como uma pessoa que estava debaixo do julgamento por causa de ter matado seu irmão, mas Deus não tinha que lhe matar, ele tinha que ir, mas todavia amaldiçoar. Mas sabendo que coisa que ele vai abrir um caminho, tipo uma geração, tipo... De maldição. Sim, tipo, entre ele e a Eva, Sim, tipo, sim, vai sim. dar uma descendência aí que, Eu vai ter... até percebo Essa essa questão nos questão. levará na origem do pecado. Mas Nós aí vamos também entrar está, sobre isso, por que não vamos matar a Eva se a Eva conheceu o pecado? Por que não matar o Adão se o Adão conheceu? Porque Deus tinha a capacidade de matar todo mundo e Podia. fazer todo mundo de novo. Podia. Então se Adão cometeu, Dá um Eva reset cometeu, aí. a serpente cometeu, matou todos e faço de novo. Ou apenas mato aquele que supostamente ia dar a descendência descendência. do pecado. Ali, Mas ali lá está, entraremos direto à origem do pecado. E vamos entrar nesse assunto para nós Ok. Mas Vamos ter um dia para vamos falar sobre explicar- a origem do pecado. Vamos explicar por que, Senhor, que Deus quer permitiu Adão, Não. ou seja, Caim, reproduzir. E por que Caim, ou seja, por que Deus não matou Não, a Eva? esse assunto é bom com a bebida. Estás a ver? Uma das coisinhas que pode nos fazer ver rapidamente que por que Deus não matou a Eva por ter cometido aquele erro foi porque Adão salvou a Eva. Porque veja, Adão, sendo filho de Deus, o produto que Deus fez primeiro, Deus não tinha como destruir Adão porque Adão era o reflexo de Deus. E Deus também sabia que Adão, quando comeu com ela, Adão fez aquilo propositadamente para salvaguardar a pele da Eva. Porque Adão quando viu que a Eva estava naquele estado, Adão percebeu que a Eva pecou. A Bíblia disse em Timóteo, penso que é o livro de 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 9 em diante, a Bíblia diz, Adão não foi enganado. Mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Quer dizer, Adão sabia, Adão tinha o pleno conhecimento, porque Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele tinha um mistério de Deus em si. E quando ele viu a Eva cometer aquele erro, ele só fez também para que a revelação que ele teve da Eva permanecesse em pé. Porque quando Adão, ou seja, sim, quando Adão lhe foi dado a Eva, ele disse o quê? Esta sim é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Então, para que a revelação dele estivesse em pé, ele teve que salvaguardar a Eva. Então, pecou com a Eva para que se Deus matasse um, matasse os dois. Nossa. E isso é uma representação clara do que aconteceu com Cristo. Ou seja, Morrendo pela igreja. falando aqui, Sendo Sim, pecador. ok, para salvar. ou seja, falando aqui na nossa realidade de hoje, né? Eva trai Adão com a serpente. Pois, é assim, abertamente assim. E depois Daí vem o Ou fruto, seja, que é o Caim. E depois ainda não só lhe perdoa, como lhe salva. Ou seja, tu me traz, eu te perdoo e te salvo. Ou seja, E tem- morro por ti. E é exatamente o que Cristo faz. Completamente igual, porque Adão... Nós somos a noiva. Exatamente, de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Mal- E Adão é Cristo. Por isso é que Paulo menciona Jesus como segundo Adão. Por um homem entrou a morte, por outro entra a vida. Nós perseguimos Cristo, Por uma mulher. maltratamos ele. Por uma mulher entra a morte, Eva, e Aliás, por outra Jesus foi mulher entra a literalmente vida. traído. O que levou à morte é a traição de Judas. Lhe crucificamos e ele ainda morre por nós. Nós. Exatamente. E é o que acontece ali. Se você vê, Adão
ele representa Cristo. Ele foi morrer pela Eva. Ou seja, o que a Eva fez, Adão tinha consciência de que era pecado, mas ele aceita fazer aquilo. E essa questão, por exemplo, dele ter salvado a pele da Eva, acontece em Mateus 19, quando vão a Jesus dizendo que no tempo de Moisés, os homens davam divórcio nas suas mulheres. Está vendo? E quando Jesus lhes responde, eles disse, não, Moisés só deu aquele divórcio, porque na realidade, eles eram duros de corações. Porque ao princípio, não foi assim. Quando é que princípio é que Jesus mencionava? Era exatamente do relacionamento entre Adão e Eva. Porque quando a Eva trai o Adão não dispersou a Eva. Porque ele podia muito bem dizer, foste comer ali? Vai. Pai, mata essa mulher. Porque eu não quero mulher que me trai. E não, mas ele pegou o quê? Salvaguardou, redimiu aquela mulher, encobriu o pecado dela até o ponto de pecar com ela. Ou seja, entre aspas, não havia divórcio. Não havia divórcio. Sim, ok. Por isso é que nós cremos pela Bíblia que não pode haver um divórcio entre um homem e uma mulher. Sim, isso também já vi. Exatamente. Sim, okay, Jesus okay. mostrou para eles que não havia divórcio e ele teve que salvar a mulher na condição em que ela se encontrava, porque era ela que ele realmente escolheu. A revelação que ele teve de quem ela era teve que permanecer em pé. Aquele corno que te meteram, Tinha que perdoar. não perdoaste. Não perdoei. Fizeste o separado superassúmetro. Não digas o separado. Do princípio Porque não era não assim. existe. Não era assim no princípio. Não havia essa coisa de... Então, Júnior, tem uma pergunta aí fora? Tem? Ok. Eu, na verdade, tenho várias perguntas. Manda ver que agora chegamos no momento de perguntas. É bom, gostei desse lado. Não, a gente tem mais uns 40 minutos Essas para aí. perguntas levam muito ao princípio do que o Mauro estava aqui a explicar acerca da formosura da árvore. Depois Queres vir aqui no microfone? Não. Podes não aparecer, mas eu coloco o microfone para ti. Não, mas ouve-se pelo curso das câmeras. Ok, diz. Volta muito lá para o princípio do que o Mauro estava a dizer acerca da formosura da árvore e da serpente em si. O que eu não consegui perceber, que vocês acabaram de dizer aqui no fim, é que a Eva trai Adão com a serpente ou com a árvore. Não, a árvore é assim, é um mistério lá dentro. Tem razão, essa parte não explicamos. É assim, a Bíblia quando fala da árvore, está falando da mulher. Porque o fruto estava nessa árvore que era a mulher. E a Bíblia fala da árvore, relaciona a árvore na mulher e também relaciona o jardim na mulher. Porque ela diz o fruto da árvore, que está no meio do jardim, que também é ela mesma. Tanto a árvore como o jardim referenciava-se também à mulher. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, eram instrumentos que tinham no corpo humano, que poderiam transformar-lhe como um conhecimento do bem e do mal, que era exatamente a pressa deles avançarem num processo de relações sexuais sem ser no tempo de Deus. Porque Deus lhes disse que eles tinham que ir e multiplicar-se. Todavia, não conforme Satanás foi induzir a serpente a fazer. Era no tempo certo que eles tinham que fazer aquilo. Havia uma estação própria. Por exemplo, quando Deus fez os animais, Deus colocou uma estação própria para que eles pudessem reproduzir. O homem, Deus lhe fez sobre a mesma base. Vão e multiplicam, mas é na estação própria, não é em qualquer momento, porque vocês sabem, os cães têm os órgãos genitais, mas aqueles órgãos não estão disponíveis todo o tempo. Tem um período. Sim. Mesmo agora, no tempo do pecado, nem um cão e uma cadela não podem entrar em relações sexuais a qualquer momento. Sim. Mas vê que Satanás quebrou essa continuidade que Deus colocou nos seres humanos, que eles também tinham que ter um período exato para multiplicar. Todavia, Satanás apressou o plano que Deus colocou sobre o homem. Mas humanamente tem. Assim, cientificamente tem. Quem? Entre um homem e uma mulher, o período de... Não, tem sim, mas se eles quiserem fazer em qualquer momento, eles fazem. Aí já é fora do prazo. Pode. Mas eu acho que ainda não respondeste a minha questão. É que tu estavas a falar que a mulher em si é a árvore. E como é que explicas o fenômeno da Bíblia quando ela vem dizer que ela contemplou, ela viu-se a si mesma? Sim, ela percebeu em si que ela tem coisas que podem realmente lhe fazer sentir melhor, porque ela não sabia o que é ter relações sexuais. Coisas gostosas, depois então foi ter... A serpente ensinou-lhe como fazer.
E depois ela pega, foi para Adão também ensinar-lhe como fazer. Paulo, aprendi uma coisa nova. Então eu quero que também faças isso. E eles fizeram exatamente aquilo que a serpente ensinou a Eva a fazer. O Luciano quer dizer uma coisa. Isso fala muito do que está escrito em Provérbios 30:20. Diz Ah, assim, 30-20 é a questão o do... comportamento da mulher adúltera ou da mulher que traiu seu marido é esse, está escrito assim. Ela come e limpa a boca e diz, não fiz nada de errado. Não fiz nada de errado. Ela come e limpa a boca e diz, não fiz nada de errado. Mas neste caso ela comeu, limpou a boca e foi dar no Adão. Exatamente. Não, eu já entendi o que ele quer perceber. É a relação entre árvores, não é? Como é que ela é a árvore e também ela viu que a árvore era boa para dar entendimento, sim. Porque, vamos assim dizer claramente, humanamente falando, Porque quando a serpente chega, ela pergunta por que vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas vocês não podem comer dessa aqui. não, isso é que a Eva estava a dizer à serpente, com respeito ao que Deus mandou. Não, ela depois responde, de todas nós podemos, mas Sim, essa aqui mas o fruto especificamente da árvore que está no meio do jardim, no meio do jardim. não mexe. Então, a Eva estava a dizer que no membro genital nós não podemos mexer. Podemos andar junto, podemos se abraçar, podemos caminhar, mas no membro genital ninguém pode tocar. Era isso. Querias ouvir assim? Querias ouvir assim, Tá sem aí, parábolas. percebeste? Assim, sem parábola, é isso que aconteceu. Eva estava a dizer à serpente, Deus nos mandou andar e brincar e fazer tudo o que pudermos, mas nos disse, não mexe lá. Lá não, porque se vocês mexerem lá, vão estragar o processo. Eu quero que vocês reproduzam, mas andem com cuidado. Não mexem no fruto da árvore que está no meio do jardim. Aquele não é para vocês tocarem, não. No tempo que eu dizer toquem, toquem. Eu não sei se Ah, devia ok. Mas Satanás apressou. Então foi por isso que disse do coisa sobre como é que está no meio do jardim. O que é? Exatamente. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Agora, tipo, mas será que o meio do jardim que estava a se referir, será que é a posição onde está o órgão genital mesmo? Então, naquela que eu estava olhando para o meio. Sim. Porque o jardim fechado é a mulher. Jardim fechado. A mulher sendo o jardim fechado, o meio do homem ou da mulher é exatamente nessa zona toda. Na zona lombar, onde nós metemos o cinto e o resto, é onde está o membro genital. Ele é o meio do jardim, que é onde não tinham que tocar, não mexe. Para de tocar no meio do jardim. Mas o fruto do ventre não é o filho. É o filho. Tá ali? Sim. É o fruto, ou seja, a Fruto semente do da árvore. Por isso é que depois daquilo, ela concebe. E disse, já que você fez isso e estás grávida, agora esse filho que eu queria que você nascesse bem, desculpem, esse filho que eu queria que vocês nascessem bem, de acordo com o meu tempo da vossa multiplicação, agora vai nascer mal, vai nascer com dores. Porque no meu plano eu queria que vocês... Viram como é que a Maria nasceu? A Maria foi, o anjo falou a palavra, ela concebeu, deu à luz naturalmente, com uma vontade perfeita. Mas, por causa do pecado, a mulher, quando dá o seu filho, tem que nascer com dores. Ela estragou muitas coisas. Estás a ver? Você imaginaste? As pessoas engravidarem só, por exemplo, os cães têm cio. É só naquele tempo que as pessoas, que existe a gravidez. Você imaginaste você assim, só pode engravidar naquele dia do mês? Sim, tipo, mas... Naquela fase. Mas supostamente também é assim, tipo, quando a mulher está de período fértil, é só lá no céu. Tem engravida, tipo, não te dizer você não. Eu não sei se as coisas Isso é basicamente isso que ele está dizendo. Só que o que é que acontece? Eles estavam velados com o espírito. Como os animais podem estar andando aí, estão nus, como estão, só têm pelos, estão nus. Mas eles já sabem quando é que há cio, quando é que não há, quando é que dá para cruzamento, quando é que não dá. Mas eles podem, ou seja, podem se relacionar. Os animais não Não. conseguem. Fora do cio, não. Assim mesmo quando está no período, uma coisa. Os animais são assim. A relação sexual com o animal tem. que ele vai dar. As relações que os animais têm são exatamente quando estão no período para reprodução. Não é tipo para se divertir como os homens. Então, ou seja, então o plano também era esse para o homem. Eles estavam debaixo da mesma categoria, porque eles andavam lá nus, não precisavam
se esconder de nada. Só precisavam esperar o tempo, mas também havia o inimigo lá que percebeu que podia fazer qualquer coisa para que eles trouxessem suas sementes. Porque o plano de Satanás, na verdade, foi trazer suas sementes por intermédio de Caim. Isso nos leva de volta ao origem do pecado. Gênesis Sim, capítulo e agora, como é que o pecado entra no jardim? Ou seja, vai para a serpente? Gênesis 0, querida. Não, ali até não é Gênesis. Ali é mesmo Gênesis. Ali é mesmo Gênesis de terra, porque foi Satanás. Ele é um espírito, ungiu o animal com a inteligência para poder ir ter com a Eva e lhe passar aquele conhecimento, lhe enganar a ponto dela cair em transgressão. Sim, tipo, mas será que Deus não alertou Adão e Eva sobre um possível tipo que Satanás ia para tentar lhes enganar, alguma coisa do gênero? Não, foi a instrução que eles receberam. Que podem comer de todas as árvores, ou seja, podiam andar de qualquer forma, podiam andar livremente. Sim, tipo, Só não mexessem no fruto da árvore que está no meio de não tinham aquela noção que possivelmente alguém devia vir para Eles tinham, Adão, por isso é que você vê que Satanás, na serpente, espera um momento em que Eva fica distante de Adão. Porque se encontrasse os dois assim, Adão não ia permitir, porque Adão tinha a concepção da palavra de Deus e da orientação de Deus. Mas como Eva foi um subproduto, Eva saiu da costela, Eva não foi criada exatamente assim como foi Adão. A Eva é subproduto do original. Adão é o original, Eva é o subproduto. E como Satanás percebeu que ele era o vaso mais fraco, foi lá onde ele ataca. Por isso é que ele consegue por causa da Eva. Essa questão de Eva ser o lado mais fraco vai nos levar a outros temas também, mas para os próximos. Para os próximos. Se tem mais alguma pergunta aí? Não, por agora. Acho que deu para entender a questão da árvore. Né? Alguma questão? Não, no momento não. Ok. Bem, acho que se não temos questão. Para. Não está a gravar? Não estava a gravar. Estava a gravar, mas parou por um momento, eu não sei qual momento. Mas como não foi mal. Mas está a gravar, continua a gravar? O cartão está cheio. Então não gravamos nada. Tá, não, quando gravamos sim. Mas também temos os áudios das câmeras. Das câmeras. Também tem É validade. preciso um computador? Yeah. Está a passar um... Casaste? Bem, acho que não há mais questionamentos, né? Não. Léo, alguma coisa que queiras? É um boi, mas você começa a lançar aqui. Lança um. Olha, bem, acho que isso foi uma aula. Eu estava aqui a dizer com o Léo que estou arrepiado porque realmente acabei tendo outras percepções bíblicas que não tinham e obviamente quero me fazer meditar, rever conceitos e acho que assim como eu, todos os que estão aqui também ficaram com uma pulga atrás da orelha. Queria agradecer ao Mauro por ter vindo Mauro aqui. de Jesus. Mauro de Jesus. Isso. Já estava escrito. Tem que já estava escrito. Da aula. Nós temos muitas questões e acreditamos que vocês também aí do outro lado tenham muitas questões para O nome fazer disso ao Mauro. da pessoa, a pessoa, quando o Gino basta é quê? Bastardo. É filho bastardo. Acreditamos que as pessoas lá em casa também tinham muitas questões para fazer e vocês têm aqui a seção de comentários para fazerem as vossas questões e o Mauro de certeza absoluta que estará aqui de novo. Aliás, nós temos uma série de temas para falar com o Mauro aqui, mas antes de irmos para estes temas podemos responder algumas das vossas questões, então vocês podem colocar as questões Aqui nos comentários. Já sabem, têm que seguir a página, partilhar bastante, comentem bastante se gostaram do vídeo e se querem aqui o Mauro de volta. E agora também o Mauro pode deixar aqui algumas considerações finais assim, sobre o que a gente acabou de falar. Mas temos para aí mais uns 10 minutinhos. Ok. Se quiseres ou não. Bom, acho que a consideração que eu ia fazer era com respeito àquilo que o Luclínio disse de Provérbios 30-20. Não sei se vocês pegaram exatamente o que ele quis dizer. Opa. Foi a data? Não me carrega, acho que esse telefone está aqui com problema de bateria. Então, pode me dizer. Não, soltou, ele vai ligar. Vai. Provérbios 30-20, pode abrir aqui. Calma aí. Já está aí, né? Ok, vê.
o que ele disse, e que eu queria também que vocês prestassem atenção, era com respeito ao que a Bíblia fala sobre a Eva ter comido, não é? Que ela comeu. E ele falou de algo que me chamou também a atenção, que era algo também que eu não mostrei. Mas a Bíblia fala, né, a partir do versículo 18, há 3 coisas que maravilham demais para mim. 5. 4 que não entendo. O caminho da água no mar, águia. O caminho da águia no mar, o caminho da cobra no penhasco, o caminho do navio no mar e o caminho do homem com uma virgem. Depois ele diz, o procedimento da mulher adulta é assim, ela come, limpa a boca e diz, não fiz nada de errado. É exatamente o que aconteceu em Gênesis 3. A Bíblia diz que ela comeu, tomou do fruto e comeu, deu ao seu marido e ela comeu com ele. Por isso que quando foram olhar para ela e dizer o que aconteceu, ela disse que não fez nada, que a serpente me deu, eu comi e ela me enganou. Ou seja, essa expressão comer na Bíblia aqui diz exatamente o que ela é. Quer dizer, não é um comer de comer, porque a mulher adúltera, ou seja, uma mulher não se torna adúltera por comer. Então, se a mulher adúltera come, então, e a Eva, então estamos aqui a assumir que a Eva aplicou um chifre, vamos assim dizer, a Adão. Um corno. O que ela fez? Ela comeu. E esse comer para uma adúltera é o quê? É cometer mesmo adultério, é ter relações sexuais. Então, quando a Bíblia fala do comer, lá em Gênesis está falando de ter relações sexuais. Quer dizer, ela tomou do seu fruto e comeu, quando lhe foi dado pela serpente, e depois ela pegou, deu a Adão e ele comeu com ela. Ou seja, ela relacionou-se, comeu com a serpente, por isso é que veio Caim, e depois de ter comido com a serpente, no outro instante comeu com o Adão. E cientificamente é provado que se uma mulher dormir com 2 homens, seja um de manhã e outro à tarde, ela nasce gêmeos de pais diferentes. Isso já, desde os anos 60, que essa questão foi ultrapassada. Isso não tem nada a ver com algo que nós estamos a tentar inventar. Quer dizer que ela ficou grávida de gêmeos de 2 pais diferentes. Por isso vimos que Caim não era descendente de Adão, mas sim da serpente. O plano de Satanás, como dissemos, era com que a terça parte das estrelas que ele arrastou do céu, que são espíritos, pessoas, ele precisava de corpos para poder colocar essas estrelas, assim como Deus precisa de corpos que nascem para ele ungir com o espírito e continuarem a obra. Satanás personifica exatamente a mesma coisa. São situações que nós vamos ver na origem do pecado e vamos explicar mais ou menos questões como Gênesis 0. Vamos tentar fazer Eu quero muito saber sobre Gênesis. Vamos tentar fazer uma cronologia da Bíblia. Vamos mostrar Gênesis. Vamos mostrar como é que a Bíblia está. Tinha dito, a Bíblia começa em Gênesis 0, sai de Gênesis 0 e pula para São João capítulo 1, versículo 1. Depois é que volta novamente para o Gênesis capítulo 1. Então isso também vamos avaliar e vamos ver se Mas realmente Gênesis 0 está na Bíblia ou como é que é? Está na Bíblia. Está na Bíblia? Eu pelo menos aqui Sim, não tá Não está no índice. Ou será que é o índice? Talvez seja o índice, eu não sabe. E depois aparece Gênesis. Então, se vocês querem descobrir Gênesis 0 com o Mauro, De vocês sabem o que tem que Jesus. fazer. Mauro, de Jesus. Sim. Sabe o que tem que fazer? Os próximos episódios. É isso aí, muito obrigado. Olha, irmão Mauro, muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado mesmo. Foi A casa é não. tua. Não, sim senhora. Vocês aí, os pimponinhos confusionistas. Se der barulho no vídeo, viu? De atrás do pino Aqui no baixo. baixo. É isso aí. Enfim, só isso. Tchau. E até o próximo vídeo. Valeu aí. Yes.